Olá, ótima quinta-feira, aliás, dia com cara de segunda, depois do feriado do Dia do Trabalho. Boa tarde para você, muito obrigado pela companhia. Vamos aos destaques do NT Sul. Começa mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa em 20 estados brasileiros. Neste ano, a dose aplicada é menor. Houve a redução da dose de 5 para 2 ml, é a grande mudança com relação às campanhas anteriores. Obras da Corsan em Cachoeira do Sul. Carro foi engolido por buraco no bairro Barcelos. Não havia nenhuma sinalização no local e a passageira foi parar no hospital. 10 bairros da cidade estão sem água. Animais nas ruas. Prefeitura de Cachoeira aplica multa de R$ 500 por animal apreendido e impõe mudança de comportamento aos proprietários. Tendo essa informação do que nós estamos trabalhando no recolhimento de animais soltos, eles estão contendo seus animais para que eles não fiquem soltos em vias públicas. A gente fala hoje sobre o consumo de açúcar pelos brasileiros. O governo vai retirar do mercado até 2022 144 mil toneladas do ingrediente. Essa quantidade daria para forrar 68 piscinas olímpicas. Estas e outras informações a partir de agora, mas nós queremos também a sua notícia. Tem alguma coisa acontecendo aí no seu bairro? Mande para nós em foto ou vídeo. Ou você pode enviar a sua opinião, simplesmente também o seu boa tarde para a gente. No WhatsApp, o número é o 51, número 997697129. E o facebook.com/TV Cachoeira. O NT Sul está no ar. Começou ontem em 20 estados brasileiros mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. Só a Inspetoria de Defesa Agropecuária de Cachoeira do Sul espera a comprovação de que 150 mil bovinos e bubalinos foram imunizados. Quem traz detalhes é a repórter Gabriela Belo. As doses precisam ser aplicadas em todo o rebanho, Gabi? Olá, Daniel. Boa tarde a você e boa tarde a todos que estão em casa. Pois é, justamente neste período do ano, então, é aquele período que todos os animais, tanto os bovinos quanto os bubalinos, precisam ser vacinados. Mas quem vai falar para a gente do que precisa, quais são, os procedimentos a serem tomados pelos produtores é a Aline. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Gabriela. Estamos aguardando todos os produtores de bovinos comparecerem na inspetoria com a nota da vacina. O criador tem todo o mês de maio para adquirir a vacina da febre aftosa nas agropecuárias credenciadas e tem até 5 dias úteis após o final da campanha para comprovar a execução dessa vacinação com a nota fiscal. Qual é o risco dos animais não serem vacinados nesse período? Os animais deverão ser imunizados, para evitar a entrada do vírus da febre aftosa, ainda mais agora nesse período de pré-retirada da vacina da febre aftosa. O estado do Rio Grande do Sul está caminhando para uma solicitação ao Ministério da Agricultura para que não haja mais a vacinação da febre aftosa. Isso foi feito, e há grandes chances, sim, do que o Rio Grande do Sul fique aí livre da vacina. Não precise mais todo ano, 2 vezes no ano, ser feita essa imunização. Exatamente. Agora, no mês de maio, deverão ser imunizados todos os bovinos e bubalinos de todas as categorias. Essa doença, se o animal tiver, qual é o risco para a população? Na verdade, ela é uma doença que não é uma zoonose, ela não é transmitida ao ser humano, mas ela é uma doença de grande impacto econômico e social, tá? Simplesmente pelo fato dos animais terem que ser sacrificados ou abatidos. E cada animal, a partir desse ano, recebe um pouquinho menos da vacina. Exatamente. Houve a redução da dose de 5 para 2 ml, é a grande mudança com relação às campanhas anteriores, tá? É 2 ml por animal. A vacina deverá ser mantida de 2 a 8 graus, com todos aqueles cuidados já de temperatura, de aplicação intramuscular ou subcutânea. E por que diminuiu essa quantidade, Aline? Porque houve a retirada da proteção contra o tipo C, o vírus tipo C. Então, mantido a proteção do vírus tipo A e o tipo O. Para o produtor, é caro imunizar o rebanho? Não, sai em torno de R$ 1,50 a dose por animal. Tem uma coisa muito importante que é justamente nesse período que todos os produtores também precisam atualizar a ficha dos animais aqui, a ficha de vacinação. Exatamente. A comprovação da vacinação no mês de maio, ela é junto com a declaração anual obrigatória que todo criador deverá fazer e comparecer até a inspetoria.
Qual é o horário de atendimento aqui na inspetoria? De segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. Então tá, Aline, muito obrigada por todas as informações. Muito obrigada. Então, Daniel, essas foram as informações. Lembrando a todos os produtores que o prazo encerra no fim de maio, mas existem aí 7 dias úteis para fazer a comprovação. Não basta imunizar os animais, é preciso trazer os documentos, a comprovação aqui na Inspetoria Veterinária de Cachoeira do Sul. Voltamos contigo no estúdio. Muito obrigado, Gabriela, pelas informações. Todo produtor sabe, não é, que realmente precisa cumprir este papel importante de imunizar o seu rebanho para que o Rio Grande do Sul possa daqui a pouco ser um território livre realmente da febre aftosa. Então, 20 estados brasileiros precisam cumprir este período com esse requisito importante. Agora, meio-dia e 7 horas de Brasília, a gente lembra mais uma vez que você de casa pode interagir com a gente, mandar o seu recadinho. Já tem mensagens chegando aqui através dos nossos canais de interatividade. Reforço mais uma vez o WhatsApp, que é bastante simples, né? Quase todo mundo já tem acesso ao WhatsApp, código de área é o 51, número 997697129, para você mandar uma foto, um vídeo de alguma coisa que está acontecendo aí no seu bairro, ou simplesmente para mandar um recadinho, a sua opinião, boa tarde para a gente aqui no NT Sul. Você também pode participar pelo facebook.com/TV Cachoeira. Funcionários de 10 escolas da região central do Rio Grande do Sul foram capacitados para levar o aplicativo Tua Escola Professor para a sala de aula. Em Cachoeira do Sul, o Instituto João Neves, o CIEP, o Liberato estão livres do caderno de chamada. Com este app é possível fazer chamada, planejar avaliações, emitir relatórios de frequência e outras ações. Tua Escola é integrado ao ISE, Sistema de Controle e Gestão da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul, que opera nas escolas. Todas as regras do regimento da escola, tais como procedimentos e formas de avaliações, bases curriculares e calendários letivos são refletidos automaticamente para o aplicativo. A implantação tem um objetivo principal: tornar as escolas uma resposta mais rápida. Por exemplo, antigamente nós tínhamos um aluno transferido, levava-se 10, 15 dias para saber que o aluno entrou na turma. Agora é imediatamente, ocorrendo a matrícula do aluno, está na lista de chamada do professor. Foram capacitados cerca de 25 professores e gestores de 10 escolas da região. Profissionais que trabalham em Cerro Branco, Dona Francisca, Ibarama, Agudo, Paraíso do Sul, Restinga Seca, Arroio do Tigre e Cachoeira do Sul. O aplicativo é destinado aos professores da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio Grande do Sul. Com ele é possível realizar as seguintes ações nas turmas às quais o professor está vinculado: realizar chamadas. Offline, mesmo sem internet, será possível fazer a chamada. Planejar avaliações nos períodos. Visualizar uma timeline, histórico das aulas e avaliações. Inserir resultados dos períodos de avaliações. Emitir relatórios de frequência, registros das aulas e aproveitamentos dos alunos nas turmas. Durante o treinamento, na sala do Núcleo de Tecnologia Educacional da 24ª Coordenadoria Regional de Educação, isso não foi possível. Até pode dar uma dor de cabeça inicialmente, mas o que está acontecendo? Nós temos o projeto de educação conectada, que aqui nós temos 2 mega da internet. O projeto de educação conectada é um projeto que prevê que todas as nossas escolas públicas têm 50, 100, 150 e 300 mega da internet, o que elas já têm, a grande maioria das beneficiadas. Sendo assim, essas escolas, elas já têm esse acesso. Outra coisa, as escolas do interior também fazem parte da educação conectada. Atualmente nós temos 3 aqui de Cachoeira, que é do novo ensino médio. Até o final do ano, nós teremos todas as escolas públicas de Cachoeira, porque todas já têm internet programada. Se não tem instalado, está sendo instalado pelo projeto de educação conectada, financiado pelo BNDES. E então isso aí já se resolve 99%. E as escolas do interior, todas as que nós vimos aqui, elas têm internet cabeada, têm internet via satélite, internet satelital, e tem internet via antena.
Então, todos os que estão aqui nas suas escolas não têm esse problema. O acesso à internet não vai ser um empecilho. Eu espero que não, né? Nós esperamos que não. Tanto como, a partir da hora que o aplicativo está instalado, a transferência de dados é muito pequena. Seria mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar, um celular é um caminhão e a transferência de dados é um copo d'água dentro daquele caminhão. Então, o espaço que ele ocupa é muito pequeno para fazer isso. Essa é uma das diferenças. Esse aplicativo é uma diferença. A parte do gestor, sim, ele tem que estar com o computador conectado. Por quê? Porque ele vai receber ele vai poder visualizar todos os dados dos professores, da secretaria, da supervisão, todos os dados deles ele vai poder estar gerenciando. Em Cachoeira do Sul, o projeto piloto é no Instituto João Neves da Fontoura, na Escola Virgilino Jaimezin e na Escola Doutor Liberato Salzano Vieira da Cunha. As informações são restritas para professores e gestores. Nada de pai e mãe ter acesso para saber se o filho está na escola. A meta da Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul é que até o fim do ano todas as escolas da rede tenham substituído os cadernos de chamada pelo aplicativo Tua Escola. Quinta-feira é dia de terapia aqui no NT Sul. A psicóloga Lisiane Omeres fala sobre adultescentes. Você já ouviu esse termo? Adultescentes? São aqueles adolescentes que viram adultos, mas ficam morando na casa dos pais. Oi, pessoal! Hoje o nosso tema vai falar sobre uma situação que vocês devem vivenciar ela em casa. Se vocês não vivenciam, mas muita gente vivencia. É o chamado adultescente. O que é o adultescente? Antigamente, pelo menos no meu tempo, o que mais nós queríamos era nos tornarmos adultos e sair de casa, construir a nossa vida, ter as nossas próprias experiências, começar a administrar a nossa vida, saber o que nós gostamos, o que não gostamos. Só que hoje, no mundo atual, nós temos visto um fenômeno bem corriqueiro no nosso cotidiano. Nós estamos vendo os adolescentes que ficam adultos, mas não saem de casa. Permanecem morando com o pai e a mãe. Bom, mas qual é a explicação dada? No primeiro momento é o fator econômico. Ora, por que eu vou pagar aluguel ou vou ter investimento numa casa, pagar água, pagar luz, se meus pais moram sozinhos e eu posso morar aqui com eles? Beleza. Segundo questionamento é a dependência afetiva que a gente carrega muitas vezes com relação aos pais. Então nós vamos construindo a vida e vamos ficando atrelados àquela nossa família de origem. Mas tem um terceiro fator que é o principal, é que eu moro dentro de casa, eu tenho as minhas despesas pagas, a minha roupa está lavada, a comida está pronta e eu tenho a minha liberdade. Eu entro a hora que eu quero, saio a hora que eu quero, trago namorado ou namorada para dentro de casa e tudo fica numa boa. Ou seja, eu tenho favorecimentos, eu tenho liberdade, tenho a minha vida pessoal preservada e não preciso ter despesas tendo a minha casa. É o equilíbrio perfeito, concordam? Ok, beleza. Só que isso gera uma dependência, como eu já falei, muito grande e uma limitação também muito forte. Porque quando que nós passamos a realmente nos conhecermos de verdade? Quando a gente está fora do nosso ambiente de origem. Porque é a nossa família que trabalha com o nosso aprendizado, ela que nos passa valores, ela que nos forma teoricamente. Então, se nós continuarmos dentro da nossa evolução, sempre no seio dessa família, dificilmente nós vamos nos reconhecer como realmente somos, porque nós nos reconhecemos dentro daquela família. Então a gente vem perpetuando comportamentos, valores, pensamentos, sentimentos, tudo de acordo com a família. Então muitas vezes esse adulto ele só sai de casa se porventura ele tiver que estudar fora ou trabalhar numa outra cidade. Ele precisa mudar de cidade para poder sair de dentro da casa dos pais. E quando ele muda de cidade, claro, logicamente, né, causa um estranhamento num primeiro momento, morar sozinho, dar conta de todas as questões que uma casa
exige, né, toda uma realidade diferenciada. Mas, ao mesmo tempo, isso vem num benefício absurdo. A partir do momento que eu saio desse ambiente que está pronto, que eu apenas usufruo dele, e eu vou construir a minha caminhada exigindo as responsabilidades as quais são pertinentes a mim. Mas o que ele perde em termos emocionais, em termos de autoestima, de autoconfiança, de segurança, ele vai ter que correr atrás depois, na oportunidade que ele tiver de sair de casa, e aquilo que ele poderia aprender mais cedo, como eu disse, em termos de autoconfiança, de segurança, ele vai retardar o aprendizado. E você sabe que tudo aquilo que a gente aprende tem um período que o aprendizado nos traz sofrimento, que é o sofrimento da adaptação. Então, ele vai ter que passar por isso num momento que é o momento assim que ele já está com uma idade mais avançada, fica mais difícil de tu te adaptar de uma forma mais fácil a determinadas situações. Então, sempre que o fulaninho quer sair de casa, a mãe pede para ficar, o pai pede para ficar, ou quando o pai já está estressado com aquele entra e sai, com a gastação, sugere que ele possa sair, ele se ofende, né? Então, é uma realidade que, de certa forma, vai ficando boa para os dois lados. Mas, como eu disse, com o prejuízo do crescimento afetivo, do crescimento emocional e principalmente algo que se chama autoconfiança. A nossa autoconfiança é a que nos move para a gente buscar coisas novas, para nós nos empoderarmos de certos assuntos, de certos temas, para termos autoconfiança e segurança. Sem isso, nós não conseguimos realizar nada. Então, a partir do momento que nós vamos dependendo por muitos anos da nossa família, essa construção vai ficando cada vez mais difícil e muitas vezes até impossível. Quantas famílias a gente vê que a pessoa cuida dos pais idosos porque nunca conseguiu sair de casa? Coube a ela, então, gerir essa família, gerir esses pais que muitas vezes estão com idade ou estão adoentados. Cabe a ela ficar, então, dentro da família e não sair para poder cuidar deles. Mas, ao mesmo tempo que ela faz um bem para a família, né? Mas ela também não faz tão bem a si, porque ela deixou de ter a oportunidade de se construir como pessoa, como profissional, como sujeito. Então, deem uma olhadinha como está a dinâmica familiar e vê se vocês têm algum adolescente em casa. É normal, mas não é o ideal. Até a próxima, pessoal! E a gente fala agora sobre saúde e bem-estar. Você gosta de doces? Responda com sinceridade. Acho que todo mundo gosta, né? Mas tem aqueles verdadeiros formigões, loucos por doces. Você vai ver em reportagem especial o que a ingestão exagerada de açúcar tem causado na saúde dos brasileiros. O consumo está tão exagerado que tem preocupado as autoridades. Há quem diga que de azedo já bastam os problemas da vida e que não há nada melhor do que começar o dia adoçando a alma. Seja nas bebidas, bolos, pães, bolachas ou cereais, o açúcar está sempre presente na mesa dos brasileiros. Aliás, mais do que deveria. Pois é, no Brasil, 1 a cada 5 pessoas consome doces 5 ou mais vezes por semana. O resultado dessa guloseima? Cerca de 12 milhões de toneladas de açúcar consumidos em apenas um ano. Um número que deixa o Brasil em 4º lugar no ranking de países que mais consomem açúcar, ficando atrás apenas da Índia, União Europeia e China. Tá vendo? Aquela colherinha de açúcar a mais ou a repetição de uma sobremesa pode até parecer um hábito indefeso, mas é por causa do desequilíbrio no consumo de alimentos doces que mais de 7% da população adulta no país já foi diagnosticada com diabetes. Nós fomos às ruas para entender o que acontece quando o assunto é o consumo de açúcar e os cuidados do brasileiro com a saúde. Mas a senhora se preocupa, assim, com doença, procura controlar? Não. É que eu não tenho essas doenças, diabetes, essas coisas, ainda não tenho, né? E eu gosto muito de doce. Sou viciada em doce. Antes de ter diabetes, a senhora tinha o hábito de consumir? Tinha bastante. Mas agora, depois que eu tenho diabetes, aí eu não posso. Não me preocupo não, graças a Deus tenho uma boa saúde, mas eu faço exame todos os anos, né? Então, tá perfeita a minha saúde. Às vezes em casa eu como um pedacinho de doce, um pedaço de bolo. Eu amo. Sabe aquela bala de goma árabe? Eu tenho todo dia na minha casa.
que eu gosto sempre de doce depois do almoço. A psicóloga Thaisa Brant explica um dos motivos pelos quais as pessoas permanecem consumindo desregradamente alimentos açucarados. Então, principalmente, está associado à ansiedade. Então, tem algumas situações da vida que levam a pessoa a desenvolver ansiedade, né? E aí a pessoa utiliza o alimento como uma compensação para uma tristeza, para ansiedade, para sentir um prazer momentâneo. O prazer pode até ser momentâneo, mas as doenças causadas por uma dieta rica em doces podem durar para sempre. É o que explica a endocrinologista Nancy Shire. O excesso de energia, o organismo nunca joga fora. Então, a energia que não for gasta, ela vai se transformar em gordura. Então, o principal problema em relação ao consumo excessivo de carboidrato, principalmente dos açúcares e farinhas, é a obesidade. Mas esse é só mais um dos problemas de saúde causados pela ingestão excessiva de açúcar. A lista é um pouquinho maior. Anota aí. Além de obesidade, diabetes, hipertensão e câncer, esse excesso pode favorecer o colesterol alto, gordura no fígado, diminuição da memória, miopia, trombose, gastrite, acne e cáries. Assustou, né? Mas antes que você comece a pensar em tirar de vez o açúcar do seu cardápio, a nutricionista Joyce Silva dá uma dica importantíssima para cuidar da saúde sem precisar abrir mão dos grãozinhos adocicados. Do dia para a noite, retirar o açúcar, retirar o pão, fazer alguma restrição alimentar, vai trazer algum impacto para o corpo. Então, essas dietas restritivas em que tiram um determinado alimento, geralmente a pessoa tem uma tendência maior a consumir esses alimentos logo após que atinge o objetivo. Então, nada de radicalizar, hein? Até porque o açúcar é fonte de energia. A orientação da Organização Mundial da Saúde é de uma ingestão diária de 25 gramas por pessoa. E esse consumo não deve ultrapassar 50 gramas. Mas o brasileiro ingere 80 gramas, 3 vezes mais do que o recomendado pela OMS. Nada como um bom doce, né, para mandar a tristeza embora, mas cuidado com a saúde, é realmente importante consumir com moderação. Agora 12h23 pelo horário de Brasília, a gente aproveita para interagir aqui, mandar recadinhos de pessoas, telespectadores que estão ligados com a gente. Hoje estamos com uma instabilidade no Facebook, que parece ser uma instabilidade da própria rede social, mas enfim, você pode também interagir por lá, facebook.com/TV Cachoeira e também pelo WhatsApp, código de área 51, número 997697129 para você mandar o seu recadinho. Tá com a gente aqui a Crislane Pinheiro, muito obrigado Crislane, boa tarde para você, o Fabiano Radatz, a Lucimara Taide, Oséias, também o Claudiano Santos, obrigado a vocês aí pelos recadinhos. Daqui a pouquinho a gente manda recados também de quem interage com a gente aqui pelo WhatsApp. Depois do intervalo, a gente continua falando sobre o consumo de açúcar pelos brasileiros. O governo vai retirar do mercado até 2022 144 mil toneladas do ingrediente. Essa quantidade daria para forrar 68 piscinas olímpicas. Obras da Corsã em Cachoeira do Sul. Carro foi engolido por buraco no bairro Barcelos. Não havia nenhuma sinalização no local e passageira foi parar no hospital. 10 bairros da cidade estão sem água. Animais nas ruas. Prefeitura de Cachoeira aplica multa de R$ 500 por animal apreendido e impõe mudança de comportamento aos proprietários. Tendo essa informação do que nós estamos trabalhando no recolhimento de animais soltos, eles estão contendo seus animais para que eles não fiquem soltos em vias públicas. Fique com a gente, o NT Sul volta já. Antes do intervalo, nós mostramos o quanto consumimos de açúcar todos os dias. A quantidade está acima do que seria recomendável. O governo pediu para as indústrias diminuírem a quantidade do açúcar dos alimentos processados. O objetivo é retirar do mercado, de forma gradual até 2022, 144 mil toneladas do ingrediente em algumas categorias, o que daria para forrar 68 piscinas olímpicas. Mas fica uma pergunta. E se a gente consumir açúcar e praticar atividades físicas, será que resolve o problema? Chocólatra, formiga,
Assim é conhecida a pessoa que não resiste à tentação de um chocolate ou uma sobremesa gostosa. Os olhos do Wesley quase saltam de alegria quando ele vê uma guloseima. Esse negócio de controle, de pensar assim, hoje já comi um chocolate e agora não vou comer mais. Não tem isso na minha cabeça, não. Se der vontade no meio do dia de novo, vou lá e compro mais um. Se eu estiver passando assim e olhar assim, vou comer esse chocolate. Eu pego de novo. Eu não fico, não, já comi no almoço, já deu minha cota por hoje. Eu vou comendo. E vai mesmo, seja depois do almoço ou enquanto trabalha, o publicitário sempre dá um jeitinho de saborear um chocolate. Quando eu como um doce, dependendo do doce, ele traz aquelas memórias assim de casa, né? Por exemplo, um danoninho da vida, eu lembro da infância, uma geleia de mocotó. Eu adoro geleia de mocotó. Ela me lembra a minha casa, no Rio de Janeiro. O comer está muito ligado a relações sociais afetivas. Então tem aquelas histórias, por exemplo, de chegar na casa da avó e ter um cheirinho de bolo de fubá, por exemplo. Então eu vou associar o bolo de fubá com uma situação gostosa, prazerosa da minha vida. Então que acalma mesmo, então existe essa verdade. Só que a gente tem que tomar cuidado. Será que eu estou usando só o recurso de comer para me sentir calma, para me sentir tranquila? Então a gente tem outros recursos aí para se acalmar, né? Só que o Wesley não se considera ansioso. Além disso, ele garante que a saúde está em dia. Eu vou no médico, né? Normal, aqueles check-ups gerais do ano. Tá tudo certo comigo. Então, graças a Deus, eu faço exercício também, né? Vou na academia. É só esse erro mesmo aí do chocolate, do doce, né, no geral, que eu me permito. Mas será mesmo que fazer check-ups anuais e praticar exercícios compensa os prejuízos dessa dieta de formiguinha? Se a pessoa fizer exercício, obviamente ela vai gastar energia e ela vai ou queimar gordura ou se manter um pouco mais magra. Agora, nós temos que sempre levar em consideração que o açúcar, ele não é um bom alimento. Nós comemos açúcar por prazer. Mas ele não é necessário, nós precisamos de glicose, e a glicose ela está presente nos outros carboidratos complexos, inclusive, que não dão um pico de glicose no sangue. Mas não é uma atitude muito saudável, realmente não é. Mas às vezes a vontade fica mesmo incontrolável para quem não vive sem açúcar, principalmente após o almoço, né? Não tem problema, porque a nutricionista Joyce Silva tem uma dica simples, mas que pode ajudar. É possível substituir, né? Pensar em uma fruta após as refeições, num suco sem adição de açúcar. Claro que se for um líquido, que seja num volume menor, até um copo de 200 ml no máximo, né? Uma dica que a gente dá também para quando a pessoa tem muito esse hábito de querer o doce depois da refeição é escovar o dente, tomar água logo em seguida. Será que vai dar certo com Wesley? Tomara! Segundo o Ministério da Saúde, de todo o açúcar consumido pelo brasileiro, a maior parte corresponde àquele adicionado nos cafés, sucos e outras receitas. O restante está dentro das embalagens dos alimentos industrializados mesmo. E foi pensando nessa parcela de açúcar presente nos alimentos industrializados que o governo e a indústria firmaram há 5 meses um pacto para reduzir a quantidade de açúcar em bebidas e alimentos industrializados. As metas de redução variam de 10% para chocolatados em pó, 62% para biscoitos recheados, 32% nos bolos e 53% nos iogurtes e leites fermentados. O objetivo é retirar do mercado 144 mil toneladas desse doce ingrediente até 2022. Mas uma coisa é certa, além de se conscientizar mais sobre consumo, o brasileiro precisa mesmo aprender a ler o rótulo. Na pressa acaba passando batido, não tenho o hábito de ler muito não. Eu olho sim, quando eu vou comprar eu olho sim. É difícil. Ler rótulo é difícil, não? É difícil. Às vezes é mesmo, mas nada como uma dica para ser usada nas idas ao mercado. O primeiro alimento da lista de ingredientes é o que tem em maior quantidade naquele produto. Mas além disso, tem outras questões também que ajudam a não consumir tanto açúcar, né? Além de olhar o rótulo, estar atento, tem outras questões também. Na tentativa de substituir o açúcar e driblar o ganho de peso, muita gente acaba optando pelo adoçante. Basta dar uma voltinha no mercado para perceber que opções não faltam. Mas será que essa é a alternativa mais saudável?
Os naturais como estévia, maltitol e talmatina são mais indicados. Já os artificiais como aspartame, sacarina e sucralose não são aconselhados, já que são feitos a partir de substâncias químicas. Bom, mas consumindo açúcar ou adoçante, o importante é ter equilíbrio para não cair na tentação de justificar a comilança com o uso do adoçante. O problema é quando esse consumo ele é constante. E se as pessoas têm realmente essa compulsão e elas não conseguem se controlar a ponto de comer uma quantidade maior, que as próprias pessoas têm consciência disso, ela tem que procurar ajuda médica. Tem que ou pensar numa psicoterapia, por que eu estou agindo assim, ou se for o caso, existem casos em que nós temos até que lançar mão de medicamentos. Isso aí, cuidado com o açúcar, não é? Pode ser muito bom para o paladar, mas certamente os riscos são bastante grandes, é preciso tomar cuidado. Bom, a gente aproveita aqui para mandar mais alguns recadinhos. Através do nosso WhatsApp, mensagens estão chegando, o código de área é o 51, número 997697129, está aí na tela, você pode salvar no seu celular para mandar a sua mensagem para a gente aqui na hora do meio-dia, enquanto o NT Sul está no ar, ou mesmo fora deste horário aqui, você pode interagir através deste número com a nossa produção. Está com a gente aqui o Cláudio Machado, também o Gilmar, ele diz aqui, estou muito feliz, consegui falar com vocês hoje pela primeira vez. Também ficamos felizes, viu, Gilmar? Participe sempre que quiser, mande informações para a gente, nos ajude a fazer aqui o NT Sul sempre, aliás, a cada vez mais, com mais informações. Também passando por aqui a Caroline Souza, do Centro de Cachoeira, obrigado pela participação. Gente, um buraco da Corsã na rua Presidente Vargas, no bairro Barcelos, fez uma vítima na manhã de hoje em Cachoeira do Sul. A condutora de uma Space Fox teve a frente do veículo engolida pela cratera que se formou em decorrência de rompimento da canalização na rua. A obra estava sem sinalização. Um Volkswagen Space Fox teve a dianteira engolida por um buraco na manhã de hoje na rua Presidente Vargas, entre as ruas Batista Carlos e Roberto Silva, em Cachoeira do Sul. A condutora foi encaminhada ao Hospital de Caridade e Beneficência para atendimento. O buraco foi aberto pela Corsã para conserto de uma canalização rompida e a obra estava sem sinalização. No momento do acidente, os paralelepípedos estavam fora do lugar e o encanamento aberto jorrava muita água. Essa é a terceira vez no período de 30 dias que ocorre rompimento de canalização da Corsã na Avenida Presidente Vargas. Por 2 vezes aconteceu no cruzamento entre as ruas Presidente Vargas e a Batista Carlos. A Corsã levou 2 semanas para concluir o conserto. Dessa vez, a quebradeira dos canos ocorreu nas proximidades da rua Roberto Silva. Em nota, a Prefeitura de Cachoeira do Sul informou ter solicitado à Corsã que providenciasse o conserto imediato da tubulação rompida, tendo um retorno da gerente local de que as obras já estavam sendo retomadas. Essas manutenções da Corsã têm sido bastante problemáticas em Cachoeira do Sul, não é de hoje que esses problemas acontecem, são muitos buracos pelas ruas, obviamente existe uma legislação quanto ao tempo que a empresa pode deixar um buraco ali aberto, não é? Mas obviamente a sinalização precisa ser feita, não ocorreu neste caso e aí uma pessoa terminou ficando ferida. E tem mais um detalhe, não é? Mesmo quando a Corsã cumpre com os requisitos impostos pela legislação, a rua termina virando uma verdadeira balbúrdia, né? Porque o paralelepípedo ele é mexido, fica fora do nível e é um problema para os condutores. Mesmo quando o asfalto é recolocado, também fica ali de má qualidade, com muitos desníveis, não é? Realmente algo que precisa ser corrigido. E em Cachoeira do Sul, os bairros Augusta, Barcelos, Bom Retiro, Frota, Loteamentos Germanos, Rio Branco, São Luís, Soares, Tupinambá, Ponte Verde e Vila Verde estão sem abastecimento de água em função de rompimento de rede. Conforme comunicado no site da Corsã, a previsão de retorno do abastecimento, que vai ser gradual, está prevista para o início da tarde desta quinta-feira. E em Cachoeira do Sul já ocorreram vários acidentes em rodovias e vias públicas provocados por animais soltos. Há cerca de 30 dias entrou em funcionamento o serviço de recolhimento instituído pela Prefeitura, que adquiriu um reboque especial para fazer isso. Seja por conscientização ou porque a multa de R$ 500 por animal apreendido está ardendo no bolso dos proprietários, não está havendo reincidência. Esta cena tem se repetido quase que diariamente. Mais um cavalo encontrado solto em via pública é apreendido pela equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Desde que foi implementado o serviço há cerca de 30 dias, em média, um animal de grande porte é recolhido por dia. Todas as ações são acompanhadas por um veterinário que confere as condições físicas dos animais, que também recebem um chip que permitirá ao município o monitoramento. Meu trabalho é fazer a parte de inspeção, né, exame desse animal para ver se ele apresenta alguma lesão ou se está em alguma situação, né, que envolva maus tratos ou necessidade de tratamento. Eu faço a resenha desse animal, a chipagem e a gente providencia daí o carregamento dele no reboque para transportar. A Thalita explica que nesses 30 dias, a Secretaria do Meio Ambiente, junto ao zoológico, tem sido o primeiro lugar procurado pelos proprietários de animais quando um deles desaparece. Até acontece casos que o animal não está conosco, mas se perdeu, foi roubado ou só está caminhando por aí, o pessoal já procura lá na secretaria. Chegou na secretaria, identifica o animal, mais ou menos, qual a rua, onde é que foi deixado. Eu digo, ó, foi apreendido um assim. Tens foto? Aí ele vai me mostrar as fotos, a grande maioria tem. Eu acho que até hoje um caso só que não tinha fotos. Vou verificar a foto e vou bater com as minhas fotos. E com ele, porque o pessoal me manda, inclusive, a rua onde foi apreendido, horário, tudo direitinho. Ali a gente identificou, é o animal, é o proprietário, né? E aí, então, ele vai deixar a documentação para que seja futuramente lavrada a multa. Nós vamos entrar em contato com o pessoal da rua para marcar a devolução desse animal, para que seja trazido novamente para a cidade, né? Para que o proprietário busque, retire o seu animal e futuramente, dias após, ele vai receber a multa em casa. Para evitar invasões e roubos, o local onde os animais recolhidos ficam não é divulgado. O resgate de cada um custa aos proprietários no mínimo R$ 500. Em caso de reincidência, o valor dobra e, se houver gastos em cuidados, também é cobrado do dono. Em média, cada animal é retirado em até 4 dias. O pessoal tem tomado por surpresa, né? Nesse serviço nós está fazendo essa fiscalização diária e tem procurado a secretaria em busca de localizar onde é que o seu animal está, se responsabilizar pela posse deles e, tendo essa informação do que nós estamos trabalhando no recolhimento de animais soltos, eles estão contendo seus animais para que eles não fiquem soltos em vias públicas, né? Isso a gente já viu que durante os 30 dias que a gente está trabalhando aí efetivamente nessa apreensão, existe esse resultado, né? Tá tendo. Existem animais soltos em vias públicas? Sim, ainda existem, mas nós estamos trabalhando para evitar isso aí e o pessoal, os proprietários, já estão com essa atenção de não deixar os seus animais soltos. Entre os cerca de 30 animais recolhidos, não houve reincidência. A equipe de recolhimento já possui uma rota de atuação, que é constantemente monitorada e começa na Avenida Marcelo Gama, Curva do Clube Comercial, Trevo do Horbach, Avenida dos Imigrantes, Volta da Charqueada e finaliza no bairro Cristo Rei. O trabalho conta com a parceria e apoio da Brigada Militar, Patrulha Ambiental e Patrulha Comunitária do Interior. Tem sido muito importante essa questão de como o animal é tratado. A gente pegou alguns casos com maus tratos, né? E a gente tem visto aí o pessoal que buscou o seu animal, ele está se conscientizando de que se ele não cuidar, e não só aquele que buscou, inclusive porque isso se espalha, né? Eles são uma grande comunidade, na verdade, os nossos carroceiros em Cachoeira. Então, isso está se espalhando, está sendo divulgado, então está sendo um grande trabalho de conscientização para que cuide melhor do seu animal, porque se não for cuidado, ele vai ser denunciado e ele vai ser recolhido. Como é que faz as pessoas da comunidade que flagram alguma situação de animal solto? Qual é o procedimento? Ela pode ligar, pode denunciar? Ela pode ligar, ela pode denunciar no horário comercial, no 3724-6044, que é o telefone da secretaria. E fora do horário comercial, hoje está sendo acionada a Brigada Militar, que eles prontamente vão acionar o nosso pessoal. E nós recebemos aqui também um questionamento de telespectador sobre cães, não é? Que é o mais comum, cães e gatos que terminam saindo pelas ruas, às vezes até situações que envolvem maus tratos. E a Lena Caetano, nossa repórter, já correu para buscar essa informação, porque há multa para animais de grande porte, como a gente contou na reportagem. E o questionamento é sobre animais de pequeno porte, não é? Especialmente cães. E a resposta é a seguinte: segundo Moisés do Sempra, que é o coordenador do Sempra, o Moisés Gastaldi,
No caso de cães de rua que atacam pessoas, a denúncia deve ser feita no Departamento de Vigilância Sanitária. Não vai estar na tela o número agora, mas eu já destaco para você. É o 3723 1351. Vou repetir aqui esse número, inclusive, Departamento de Vigilância Sanitária, 3723 1351. Se você quiser fazer uma denúncia de cães que estão atacando as pessoas em determinado local, este número pode ser utilizado. Se o animal tiver dono, o mesmo vai ser responsabilizado e, caso não prenda o animal, poderá também receber a multa. Esta informação, portanto, do Moisés Gastaldi, que é o coordenador do SEMPRA. E olha, a gente continua falando sobre trânsito. Redutor de velocidade na rua Pinheiro Machado, aqui em Cachoeira do Sul, foi instalado. Atenção, motoristas! Nossa equipe esteve por lá agora há pouco. Olá, Daniel, boa tarde a você e boa tarde a todos que estão em casa. Eu estou aqui com a ajuda do cinegrafista Hermes Michels na rua Pinheiro Machado, em Cachoeira do Sul, onde a lombada foi instalada. A gente falou no iniciozinho da semana da colocação das placas de sinalização. Então, no feriado, na quarta-feira, a equipe da Secretaria Municipal de Obras esteve aqui e construiu o quebra-molas. Populares já contaram que motociclistas apressadinhos já caíram ao passar por aqui. Agora que a cerração já sumiu, já tem sol aqui em Cachoeira do Sul, os carros, os motoristas estão podendo ver, porque ele não está pintado, mas está sinalizado como a gente já falou. Aqueles veículos mais baixos, ao passar aqui no local, raspam embaixo. Então as pedras já tem marcas. A gente está aqui para alertar todos os motoristas que passam no centro de Cachoeira do Sul, aqui na rua Pinheiro Machado, que é preciso tomar cuidado. A previsão, segundo a Prefeitura, é que o local seja pintado ainda na tarde desta quinta-feira. Nunes, voltamos contigo no estúdio. Obrigado, Gabi. Fica a dica aos condutores, né? Passem pela Pinheiro Machado, centro de Cachoeira do Sul, com um pouquinho mais de atenção. E olha, a gente fala agora sobre cultura indígena. A segunda audiência pública de consciência da cultura guarani ocorreu na terça em Cachoeira do Sul. O tema foi a realidade da população indígena no estado do Rio Grande do Sul. O evento superlotou o plenário da Câmara de Vereadores de Cachoeira. Faltaram cadeiras para acomodar todos os participantes da audiência pública de consciência da cultura guarani de Cachoeira do Sul. Teve até quem ocupou as cadeiras dos vereadores e a escada, mas não perdeu a palestra do coordenador do Conselho Indigenista Missionário. A gente tem acompanhado as comunidades aqui dessa região de Cachoeira e Caçapava, são comunidades guarani, em Buá, e eles vivem sempre na margem, né? A gente passa pela BR, eles estão ali acampados nas margens das rodovias. E aqui nessa região, tanto o município de Cachoeira como o estado do Rio Grande do Sul tem cedido como cessão de uso para as comunidades alguns pequenos espaços de terra onde eles podem ali constituir as suas comunidades, né? Então a gente tem acompanhado essas comunidades, especialmente no tocante às políticas públicas, né? Na necessidade de cobrar do Estado, né, que prestem assistência na saúde, na educação, e também a gente trabalha de uma forma mais contundente na perspectiva de que terras sejam demarcadas para que essas comunidades saiam dessa situação de vulnerabilidade que constantemente se encontram nas margens das rodovias. Estes locais para assistente social que acompanha as aldeias de Cachoeira do Sul há 2 anos servem de vitrine. A vitrine para vender o seu artesanato é a faixa, é o asfalto. Então, assim, a gente tem uma característica de que os nossos guaranis, eles têm que levar o seu artesanato, eles levam ali para a BR-290, fazem um acampamento para comercializar, porque ali é a vitrine. E, lógico, se coloca em risco porque estão na beira do asfalto, os carros passam em alta velocidade, né? Mas também é uma vitrine, é uma forma de comercializar o seu artesanato, não só na cidade, como eles trazem também, né? O evento pôde ser prestigiado por toda a comunidade. Na abertura, o pronunciamento dos caciques. O Marcelo falou conosco. Ele responde pelos moradores da aldeia Guabiju. Sou o novo cacique e temos 20 famílias. O total é 30 pessoas, né?
nossa comunidade. Temos 2 aldeias. A aldeia Tecoá, né, que a gente diz Tecoá, que é aldeia, Tecoá Araçatã, que significa goiabeiras, e temos a Tecoá Guabiju, né, que é lá na mineração. Temos 2 aldeias, essas 2 aldeias, então, são assistidas, né, pela nossa Secretaria de Assistência, Secretaria da Saúde e todos os serviços da rede, né. No somatório, mais de 80 pessoas vivem nestas aldeias. A gente está vindo para cantar em Guarani, para o pessoal para ouvir como é o Guarani canta, dança, como era saber respeitar para nós e respeitar para ele também. É que a gente passa por muitas coisas, enfim, que a gente está buscando o nosso espaço de conviver com as pessoas daqui da cidade, com as comunidades indígenas, né? É hora da previsão do tempo aqui no NT Sul. O dia começou com muito nevoeiro em quase todo o Rio Grande do Sul. Dia bastante fechado, né? Mas como diz o ditado popular aquele sobre a questão da neblina, né? O sol que racha certamente e o sol deve ser bastante quente hoje, um pouquinho mais quentinho que nos outros dias. Vamos então à previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o estado gaúcho. Quinta-feira, o dia começou com forte nevoeiro em Cachoeira do Sul. Ao longo do dia, o sol aparece com temperatura amena. Umidade relativa do ar ficou entre 54% e não deve ultrapassar 97%. Temperatura mínima de 14 graus e máxima 25. Sexta-feira, o tempo vai estar fechado, com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. Mínima 17 graus e máxima 26. Sábado, igualmente, vai ter tempo instável, com chuva a qualquer hora do dia. Mínima 20 graus e máxima 27. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, mas com a presença de nuvens em algumas regiões. Teve nevoeiro em quase todo o estado no começo da manhã, especialmente em pontos do centro, leste e metade sul. À tarde vai ter temperatura agradável, quase igual em todo o território gaúcho, pouco acima do que é normal para o mês de maio. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 26 graus. Também 26 em Uruguaiana, na fronteira oeste. Ainda 26 graus em Passo Fundo, no norte do estado, e em Santa Maria, na região central. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 24 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25 graus. E a gente aproveita para mandar aqui mais alguns recadinhos que chegam pelo nosso WhatsApp. Código de área é o 51, número 997697129. Você pode interagir também, mandar o seu recado para a gente. Já estamos aqui no finalzinho do NT Sul. Mesmo após o telejornal, você também pode enviar a sua sugestão de reportagem ou algo que está acontecendo aí no seu bairro e interagir com a nossa produção por este mesmo número. A Josi está com a gente aqui, acompanhando lá no Paraná. Obrigado, Josi, tudo de bom para você. Também com a gente o Marcelo. Marcelo diz aqui, a minha filha pediu uma saudação, é a Marília. Grande abraço para a Marília, também para o Marcelo. Obrigado pelo carinho e pela companhia. Com a gente aqui ainda a Vera. A Vera nos acompanha em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Grande abraço para você, Vera. Também obrigado pela sua companhia. O NT Sul desta quinta-feira fica por aqui. Outras informações do nosso site, novotempo.com/NTSul. É só acessar, você pode interagir com a gente por lá também. Nos encontraremos aqui na Novo Tempo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Tchau.